As duas primeiras formações nós falamos sobre o pecado. As espécies, os tipos de pecado, a gravidade. Hoje nós vamos entrar propriamente no sacramento da reconciliação. O conceito, a noção, a base bíblica e depois os efeitos, matéria, fórmula, ministro e os destinatários e as consequências. Pronto. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos ver o direito canônico, que o direito canônico fala sobre os sacramentos. Vamos ver o que diz o direito canônico a esse respeito, para que vocês possam estar bem mais, vamos dizer assim, inteirados e conscientes da lei, não apenas a respeito da doutrina sobre o sacramento, mas também da lei canônica que rege vamos dizer, a conferência deste sacramento, assim como dos demais também. Mas vamos ver especificamente do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Muito bem. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje vocês vão se recordar um pouco da catequese de vocês. Porque o que nós vamos falar são coisas bem básicas, mas vamos dar uma aprofundada, né? Primeira coisa, nós estamos falando, esse curso tem o objetivo de ajudar vocês a se confessarem melhor, a se confessarem bem, né? Esse é o objetivo. Não é um curso de teologia, não. É um curso para ajudar as pessoas a viverem em santidade e fazerem bom proveito dos meios que Deus põe à nossa disposição para nos santificar. E dos meios que Deus põe à nossa disposição para nos santificar, dos mais necessários, é o sacramento da confissão, da reconciliação. Absolutamente necessário para quem quer ir para o céu, né? E fiz na chamada do curso, fiz esse alerta, e eu quero reiterar. Infelizmente, muitas confissões são inválidas. Vocês vão entender por quê. São inválidas, né? Outras são sacrílegas mesmo. Outras são, vamos dizer, não produzem na alma os frutos que poderiam, porque as pessoas elas não se acercam do sacramento com a disposição, com as disposições necessárias. Então, é aquilo que Jesus fala. Lembre-se daquela parábola em que do semeador, em que Jesus fala dos 4 tipos de terrenos, e ele fala do terreno pedregoso, fala do terreno da beira da estrada, fala do terreno espinhoso, e depois, por fim, o terreno bom. Mas interessante que no terreno bom, ele fala que uns grãos deram 30 por 1, outros deram 60 por 1, e outros deram 100 por 1. Ou seja, mesmo alguém que esteja com boa, vamos dizer assim, reta intenção, às vezes deixa de colher os frutos porque a terra não está tão bem preparada por ignorância, falta de preparação, por falta de conhecimento. Então, o objetivo é que vocês possam ser uma terra que dê 100 por 1, né? Compreendendo mais profundamente o que significa este sacramento e como é um dom, uma graça de Deus para, não apenas para nos lavar, nos purificar, mas para nos converter mais profundamente, nos blindar mais ainda contra os pecados que nos afastam de Deus, né? E nos fazer crescer naquelas virtudes que justamente nos blindam, nos fortalecem para resistirmos ao mal. Pois bem, é isto. A primeira coisa, nós vamos falar sobre um sacramento. A noção de sacramento. Vocês se recordam bem o que é um sacramento? O que é um sacramento? Para que ele serve? Quem criou esses sacramentos? Enfim. Quantos e quais são eles, né?
A primeira coisa, noção do sacramento, definição do sacramento. O sacramento é um sinal, vai dizer a igreja. É um sinal sensível, sensível quer dizer que nós podemos perceber pelos sentidos, né? Os 5 sentidos que nós temos. Um sinal sensível e eficaz, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Também pode-se dizer para a nossa santificação, mas é a mesma coisa, né? Um se diz o meio e o outro se diz o fim, né? Enfim, isto é um sacramento. É um sinal sensível e eficaz da graça. É um meio pelo qual nós podemos perceber a graça de Deus. Se quiserem resumir, eu gosto bem desse resumo, né? Resumir em poucas palavras, os sacramentos são os meios pelos quais Deus nos comunica a sua graça. Aí você tem que entender o que é a graça, né? A graça é esse dom de Deus que nos torna capazes de ter vida em comunhão com Ele. Ou, em outras palavras também mais simples, é a presença de Deus em nós. Então, os sacramentos são os meios pelos quais Deus nos comunica a sua graça, os meios pelos quais nós entramos ou aprofundamos a nossa comunhão com Deus. Isto é o sacramento. Os sacramentos foram instituídos por Cristo. Eles não foram inventados pela igreja, nem por um papa, nem por um concílio. Não foram criados por decretos. Foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E também o sacramento da confissão foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre isso, é bom que a gente tenha essa base bíblica bem clara, né? Se vocês pegam a Sagrada Escritura, vocês, lá na primeira carta de São João, vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 8, que se nós dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, ele estava falando com o pessoal da igreja, entendeu? Se nós dissermos que não temos pecados, então enganamos-nos a nós mesmos, quer dizer, o sentido dessa palavra é, se nós dissermos que nunca erramos, que nunca cometemos nenhuma falha, nós estamos mentindo, né? É evidente que uma pessoa pode ter cometido falhas graves ou leves, ter se arrependido e estar na graça de Deus e não ter realmente nenhum pecado nesse momento. Então o que São João está falando não é que vocês têm pecado agora, está dizendo, todos nós, de alguma forma, já erramos. E normalmente, muitas vezes, mas alguma falha todos já cometeram, ainda que seja venial. E venial tem, eu não expliquei isso, né? Tem o pecado venial deliberado e o não deliberado, aquele que é planejado e que é pensado, e aquele que é mais fruto da imperfeição, né? Como se fosse uma reação seguindo as nossas más inclinações, mas algo mais, vamos dizer assim, repentino e espontâneo, não algo pensado. O pecado venial deliberado é algo pensado. Hoje eu não vou rezar, estou com preguiça, então não é um pecado mortal. É evidente que é algo contra o que a pessoa deveria lutar. Então a pessoa, calculadamente, ela cede à má inclinação da preguiça, que é um dos pecados capitais, como a gente já estudou. Bom, pois bem, o sacramento da reconciliação, ele é chamado, é o sacramento que mais tem nomes, né? Então, junto com o da Santíssima Eucaristia. Então, o sacramento do perdão, ou confissão, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. Essa é a expressão que particularmente mais gosto, porque ela expressa melhor a natureza do sacramento. Porque o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, é sobretudo para quê? Qual é a finalidade dele? Perdoar os nossos pecados para que nós possamos nos reconciliar com Deus e com a Santa Igreja, de quem nós nos separamos por causa do pecado. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós ofendemos a Deus, nós rompemos a nossa amizade para com Deus.
Isso é o que aconteceu. Quando falamos sobre o pecado, dissemos isso aí a respeito. A pior coisa que um ser humano pode fazer enquanto vive neste mundo é cometer um pecado mortal. A pior coisa, a maior desgraça, o maior mal que um ser humano pode realizar é isto. A pior coisa que pode suceder a uma pessoa é ela cair em situação de pecado mortal. Por quê? Porque a faz perder o dom mais precioso, o tudo da vida de um cristão, que é o próprio Deus. Então não pode haver mal maior neste mundo. E no outro mundo, como consequência deste mal maior que se pode fazer neste mundo, o que vem é o inferno, que é a separação total e eterna de Deus, em meio a remorsos, sofrimentos e, vamos dizer assim, tormentos infligidos pelo inimigo de Deus. Bom, mas Deus, sabendo da nossa fragilidade, deu-nos já este sacramento. E a Sagrada Escritura nos narra. Primeiro nos fala que nós todos somos pecadores. Não é? Então, também a carta aos Romanos vai dizer isto. Todos pecaram e se privaram da graça de Deus. E lá, no Evangelho escrito por São João, no capítulo 20, versículo de 21 a 23, nós vamos ler essas palavras. Né? Nós vamos ouvir a instituição. Os sacramentos são instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, vejam lá. O que disse Jesus? Como ele institui? E isto acontece logo após a ressurreição, naquele período, né, em que Nosso Senhor ainda passa 40 dias aparecendo, dando as últimas instruções. E nós temos uma parte disso narrado, mas o próprio São João diz que se fosse se escrever todos os livros sobre tudo que Jesus fez e falou, nem a Terra poderia conter todos os livros que precisariam ser escritos para essa finalidade. Né? Então, Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos. Né? E diz a eles, podem acompanhar, no capítulo 20, versículo de 21 a 23. Né? Jesus, ele, dirigindo os seus apóstolos, diz assim, ó, a paz esteja convosco. Isso já ainda no versículo 19 ainda. Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Vou pedir ao Betinho para fechar o áudio. Vou pedir ao Betinho para fechar o áudio, porque acho que ele esqueceu. Aberto. Acho que isso ficou. Bom, de qualquer forma, vamos seguir. Está lá. Jesus dizendo aos apóstolos, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou. Isso aqui já é o versículo 22. Dito isso, soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Né? E falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus, ele institui, ele dá aos sacerdotes o poder de perdoar os pecados. Isso é muito interessante, porque uma das coisas que escandalizou os fariseus, os mestres da lei, foi o fato de Jesus, com autoridade, dizer, né? Por exemplo, ele disse àquele aleijado, os teus pecados estão perdoados, aqueles que desceram da mata, ali na casa onde Jesus estava pregando. E Jesus diz, antes de curá-lo, fisicamente, Jesus diz, os teus pecados, filho, os teus pecados estão perdoados. E os mestres da lei disseram, quem é esse cara que está blasfemando? Quem pode perdoar? Esta foi a reflexão que eles fizeram no seu coração. Não falaram, só pensaram. E disseram, quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus vai, lendo o pensamento deles, a consciência deles, Jesus vai e diz, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, filho,
toma tua cama, levanta, pega o teu leito e vai para tua casa. Quer dizer, os fariseus não estavam errados de afirmar que só Deus perdoa os pecados. O problema é que estava diante deles o próprio Deus, o Filho de Deus. E isto é o que eles não aceitavam. Vejam que qual foi vamos dizer assim, a razão doutrinária, a justificativa dos mestres da lei para crucificar Jesus? Isso fica muito claro, né? Está no Evangelho, em vários lugares. São João, ele mostra essa polêmica de uma maneira muito intensa, né? Quem assistiu o filme A Paixão de Mel Gibson tá também bastante explícito isso lá, seguindo de maneira bem leal e fiel o texto bíblico, né? Qual que é a razão pela qual eles se escandalizam assim ao ponto de rasgar as vestes? Porque tu, sendo homens, te fazes igual a Deus. Enfim, Jesus, eu e o Pai somos um, né? Quem me viu, viu o Pai. Então, o fato é que eles não acreditaram. Eles não compreenderam, não entrava na cabeça do judeu o fato de Deus se fazer homem. O inacessível, o inalcançável, aquele a quem não se podia olhar sem que se perder a vida. Quem viu Deus vai morrer, etc. Então, como é que ele se identifica com Deus? Sim. E as obras, como o próprio Cristo disse, as obras de Cristo davam testemunho de quem ele era. Mesmo eles não compreendendo, como os apóstolos não compreenderam isto, vamos dizer assim, de uma maneira racional, eles testemunharam e mesmo não compreendendo, acolheram aquela verdade. Então, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Só Deus pode. Mas o Cristo, que é Deus, tem a autoridade de perdoar os pecados, e não só isso. É interessante o catecismo. Ele é muito... O catecismo é criticado pelo Centro Dom Bosco. O pessoal fala amarelinho, mas o meu não é amarelinho. O meu é da 4ª edição. A capa é preta ainda. A 4ª edição do catecismo. Ele está todo lascado. Então, enfim, de qualquer forma, uma expressão bonita, né, que o catecismo usa. Ele vai dizer assim: não apenas, Cristo mostrou que não apenas se tem o poder, que tinha o poder de perdoar os pecados, mas também de transmitir esse poder a outros, para que em seu nome pudessem perdoar os pecados, né? Portanto, Jesus, como diz o texto bíblico, ele comunica o poder do Espírito Santo a homens, a pessoas. Por isso que essa discussão imbecil de protestantes, e também de católicos que não têm fé, ou que são mal orientados, né? Não, é a mesma discussão dos fariseus, a mesmíssima. Olha, vou confessar meus pecados para homem? Pecador igual eu? Os fariseus também falaram isso. Então, isso era a mesma coisa. Sim, você vai confessar os seus pecados para homens, pecadores também, que necessitam da cura e também da absolvição de outros, mas que receberam um poder que você não recebeu. Esse poder de perdoar os pecados transmitido pelo próprio Cristo, sem os quais nós não temos a certeza do perdão que nos reconcilia com Deus e que nos garante a salvação. Do contrário, permanecereis nos vossos pecados e se condenarão dessa forma. Porque a certeza do perdão de um pecado grave é só através da absolvição sacramental. O batismo é a nossa primeira conversão, quer dizer, a nossa consagração a Deus. E o Papa João Paulo II tem uma expressão que é bonita quando ele fala sobre o sacramento da reconciliação. Ele fala assim que cada confissão, ela falta muito pouco para ser um novo batismo. Então, ele diz, é como se fosse um novo batismo. Claro, usando o sentido impróprio, mas por quê? Porque nos devolve... Qual a finalidade do sacramento do batismo? Nos tirar da situação de pecado, nos colocar no coração de Deus, nos reconciliar com Deus, do qual estávamos separados por conta do pecado. No caso do pecado do batismo, o pecado original cometido pelos nossos primeiros pais. E no caso dos pecados atuais, né, dos pecados que nós mesmos cometemos, mas nos separamos dele.
e desta forma nos reconciliamos com Ele novamente, o reencontramos, nós nos colocamos de novo em comunhão com Ele. Então, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. O texto bíblico, outro texto bíblico muito, muito interessante, lá na segunda carta aos Coríntios. Né? Este que eu acabei de ler é o texto clássico, né, onde o próprio Cristo estabelece o sacramento da reconciliação. Esse de São Paulo, eu gosto dele particularmente, né, porque ele vai, vamos dizer assim, mostrar como foi recebido, como foi exercido, já no início da igreja, o sacramento da confissão. Vocês sabem que antes era raro, né? Havia pecados que só poderiam ser absolvidos uma vez na vida. Sabia? Por isso que gente igual, por exemplo, Constantino, ele só deixou batizar, que era o pecado do homicídio, o pecado da apostasia e do adultério. Imagine, né? Um rei que fazia tantas guerras, né? Imagine, enfim, que tinha tantas mulheres em volta, mesmo, né? E depois, né? O medo de receber, de confessar-se e depois cair em tentação e não poder receber de novo. Então ele batizou-se só no fim da vida, o Constantino. Claro que isso não era correto, né? Mas eu disse, alguns faziam isso por conta dessas coisas. O sacramento da reconciliação, então, era bem mais rigoroso. Sabia que havia um tempo, nos primeiros séculos da igreja, que as pessoas que cometiam pecados, os penitentes, eles não poderiam participar da missa toda. E eles tinham que se vestir de saco. Eles ficavam ali, participavam até a leitura e a pregação, entendeu? Outros ficavam do lado de fora da igreja. Então veja que a gente vive numa época muito privilegiada, né? Veja, nós podemos nos confessar quantas vezes? E depois vamos dizer assim, as coisas foram... eu não gosto da palavra evoluindo, porque dá a impressão como se não fosse já algo perfeito ou bom. Era perfeito, mas, vamos dizer assim, Deus foi alargando o canal da misericórdia, porque Ele permitiu à igreja, né, que permitiu a igreja de ligar e desligar. Isso que Ele disse a São Pedro, e não disse apenas a São Pedro, disse também depois, Ele disse particularmente a São Pedro, mas disse aos apóstolos reunidos. Tá? Dizer, o que ligares na terra será ligado no céu. Claro que isso se refere especialmente ao sacramento da reconciliação. Então, mas no início da igreja é importante que vocês saibam que, veja, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, nós vivemos num tempo de profunda graça. Antes não podia se comungar todos os dias, né? Não se podia confessar com essa frequência, especialmente pecados graves, entendeu? Hoje a gente pode confessar e comungar até todo dia, se fosse possível, né? Então, isto a gente vai estudar, a gente vai ver, né, no decorrer da história da igreja. Mas vejam bem, aquilo que São Paulo fala, né, a respeito do sacramento da reconciliação. Ele fala, vocês pegam no capítulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, tá bom? E ele vai dar uma base, né? Ele vai dizer assim, lá no versículo 15, ele diz assim, de fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivam já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por este motivo, não conhecemos ninguém à maneira humana. E se outrora conhecemos Cristo à maneira humana, agora já não o conhecemos assim.
Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou. Eis que tudo se faça novo. Ele está falando sobre o sacramento da confissão, vocês vão entender, né? Ele está dizendo que, uma vez que se está em Cristo, é preciso se transformar, porque se deixa o pecado. Se deixa o pecado e se abraça uma vida em Deus, no esforço de agradá-lo, no esforço de honrá-lo, obedecendo aquilo que ele determinou. Tá? Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo. Aqui vocês vão escutar a palavra reconciliação, né? O verbo reconciliação. Vejam só, vai repetir-se várias vezes. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou ao ministério da reconciliação. Nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Estão entendendo? Recebam o Espírito Santo. O pecado de quem vocês perdoar, está perdoado. De quem vocês não perdoar, quer dizer, de quem reteve, estará retido. Não, ou seja, não perdoar, não está perdoado. Então, São Paulo está explicando aquilo que aconteceu lá em São João, no capítulo 20, versículo 21 a 23. Né? Quer dizer, Cristo confiou, nos confiou o ministério da reconciliação. Nos confiou quem? Cristo nos confiou a quem? Confiou a quem? A nós, que somos bispos, sacerdotes, por ele consagrados para o seu serviço. E olha aí, sim, ele vai insistir nisso. Foi o próprio Deus que, em Cristo, reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade. E foi ele, olha aqui, esta é a parte mais, vamos dizer assim, interessante dessa passagem. Foi ele quem pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele nos deu a capacidade, pôs em nós a palavra. Tem algumas traduções que dizem, ele colocou em nossa boca, em nossos lábios, as palavras da reconciliação. Quer dizer, que é a fórmula da absolvição. Entende? É a fórmula da absolvição. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores. O que é o embaixador? Aquele, assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Entendem o sentido dessas palavras? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí São Paulo diz, nós fomos feitos embaixadores. Nós fomos enviados por Cristo em seu nome. E ele colocou em nossos lábios, em nossa boca, as palavras da reconciliação. E aí vem o apelo dele. Né? Somos, pois, embaixadores de Cristo. E é como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. De novo o verbo. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Quer dizer, se confessem. É a maneira de dizer, reconciliar, quer dizer, nós podemos reconciliar-vos com Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Ele colocou em nossa boca a palavra da reconciliação. Por nosso intermédio, os vossos pecados serão perdoados, porque nós agimos em nome de Deus, e em nome dele nós vos exortamos, deixai-vos reconciliar por Deus, com Deus. Está vendo? Veja como é belo. Então, o sacramento da reconciliação, instituído por Cristo e vivenciado na igreja. Tá? Pois bem, todo sacramento, ele tem matéria e forma. Matéria e forma. Também o sacramento, por exemplo, o batismo, qual é a matéria? Né? A matéria é água, porque não é um sinal sensível, que se sente. Então tem que ser alguma coisa que te faz sentir. Então a água. Você sente água. Né? A fórmula são as palavras que o que batiza o ministro, né? Seja o sacerdote, o bispo, mesmo outra pessoa, vai dizer, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto se joga água. Então, a pessoa está assim, ali, a graça é invisível, mas ali você tem a certeza que ela está sendo derramada, que ela está sendo recebida por aquele que está recebendo o sacramento, porque existe um sinal sensível e eficaz. Esse eficaz aí é aquilo que em latim se diz, né? Ex opere operato, quer dizer, o sacramento, ele é eficiente. E nesse sentido, ele não depende nem da fé do que ministra
e nem da santidade do que ministra, porque é Cristo que realiza. Aquilo que eu comentei com vocês, vou repetir agora, né? Então, que foi um problema muito sério no início da igreja. Existe uma heresia chamada donatismo, né? Que os donatistas eram rigoristas. Eles falavam que aqueles que haviam caído em heresia, em apostasia, os sacramentos que eles ministravam eram, e que depois tinham arrependido e voltado para a igreja, sacerdotes ou outros, que o sacramento que eles ministravam não era válido. E foi uma briga feia, viu? Séria. Porque os donatistas eram pessoas, eles eram pessoas da igreja, assim, pessoas zelosas, né? Só que tinham compreendido mal. Então, esse ponto, e a igreja teve que condenar isso, né? Ao ponto de ter que excomungar mesmo quem que continuasse com esse tipo de ideia. Eram pessoas com um zelo mal orientado. Por quê? Porque para eles, essa pessoa caiu em apostasia, então os sacramentos que ele ministrou não vale. Agora, imagine só, se fosse assim, né? Se só a absolvição ou só a missa de padres de boa doutrina e que vivem na graça e em santidade, só a missa desse, só os sacramentos ministrados por esse valesse. Aí o povo estava lascado, porque imagine só. Mas lascado no sentido mas muito mesmo. Primeiro, como é que você ia saber? Você ia ficar sempre na desconfiança, né? Será que esse padre aqui, né, pensa de maneira católica? Será que ele vive em santidade? Impossível de se... As pessoas iam vivendo em segurança total e sempre. Então, o sacramento ele é válido, desde que a matéria e a fórmula estejam corretos, como a igreja o fez, né? E a pessoa que o ministra tem a intenção de fazer o que a igreja faz. É isto. Tá? Então, também o sacramento da reconciliação. Matéria e fórmula, se são válidas, pode ser o padre mais lascado do mundo. Então, tá? Pode ser o que não tem fé, entendeu? Pode ser que ele tenha perdido a fé. Mas se ele... Não é a fé dele que dá validade ao sacramento. É a matéria e a fórmula de acordo com aquilo que a igreja estabeleceu. Que Cristo instituiu e a igreja estabeleceu. Portanto, se o sacerdote ele faz da maneira correta, e se o penitente, né, aquele que vai se confessar, é sincero, né, na sua confissão, então ali está perdoado. E aí? Qual é a matéria? Matéria e forma. Qual é a matéria do sacramento da reconciliação? É o pecado. São os seus pecados. Essa é a matéria. Entendeu? Qual é a fórmula? É a fórmula da absolvição. Deus Pai de misericórdia, que reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, é tão bonita a fórmula. Mas a essência dela é: eu te absolvo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele disser só isso, tá válido. Às vezes, hoje uma pessoa estava conversando comigo, né, e falou: olha, eu estava preocupadíssimo, né? O padre disse: eu te perdoo os seus pecados. Ele estava com medo de ser inválido. O perdoa aí é equivalente, entendeu? É equivalente. Então, é sinônimo, tá? Eu te absolvo. Porque o essencial é esse eu te, né? Perdoa, eu te absolvo, por quê? Se faz entender que não é o homem padre, mas é Cristo que através dele está perdoando. Se ele dissesse que Deus, comigo já aconteceu, vai em paz, Deus te perdoe, que Jesus te perdoe. Não, não. É Cristo que está. Jesus não vai dizer que Jesus te perdoe. É Cristo que está absolvendo. Deus colocou em nossos lábios a palavra da reconciliação. E Cristo, que, como vai dizer o catecismo, que através do ministro nos perdoa dos nossos pecados. Tá bom? Então, o sacramento da confissão, ele será válido. Ele será válido se... Aí tem duas condições, né? Duas condições, melhor falando. Há dois fatores a serem observados: o penitente e o ministro, que dá absolvição. Quem é que pode dar absolvição? O ministro validamente ordenado e em uso de suas ordens. Ministro validamente ordenado. Um sacerdote, um bispo. Diáconos não podem dar absolvição. Eles não... Aliás, aqui eu vou fazer só uma parêntese, né? O diaconato, ele é ele faz parte do sacramento da ordem.
mas ele não faz parte do sacerdócio. Vocês sabiam disso? É diferente, o sacramento da ordem tem 3 graus, né? Diaconato, presbiterato e episcopado. 3 graus, sacramento da ordem. Agora, o sacerdócio tem 2 graus. É o presbiterato e o episcopado. Qual a diferença entre ministro ordenado e sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, por definição. Entende? O diácono ele não oferece o sacrifício, ele não é sacerdote. Ele não é sacerdote. Ele é ministro ordenado, mas não é sacerdote. Ele faz parte do clero, faz parte do clero, porque ele recebeu o sacramento da ordem. Mas ele não é sacerdote. O sacerdote é o que oferece o sacrifício, ou seja, aquele que celebra a missa. Tá bom? Então, o ministro do sacramento da reconciliação é o sacerdote. E aqui o sacerdote inclui presbíteros e episcopos, né? Bispos, certo? Então, estes, desde que validamente ordenados, sejam padres no uso da sua ordem, podem. E mesmo aqueles, por exemplo, no meu caso, eu pedi dispensa, mas lá no direito canônico, vocês vão ver isso depois, eu devo atender uma pessoa em risco de morte para o sacramento e ministrar os sacramentos, incluindo especialmente, né, o sacramento da confissão e da unção dos enfermos. E claro que ministro validamente. Por quê? Porque sou sacerdote. Isso não se apaga. E a misericórdia de Deus, especialmente nesse momento tão decisivo, diz então, mas fosse um padre, até o Leonardo Boff, né, com toda a heresia dele, se ele for lá e ministrar um enfermo em risco de morte o sacramento, então é válido. Por quê? Porque foi ordenado sacerdote, entendeu? Então, independente, portanto, do que pensa, deixa de pensar, se ele fizer o que a igreja fala, da maneira como fala, se ele disser a palavra, eu te absolvo seus pecados, para alguém que está ali em risco de morte, está absolvido. Deus perdoa. Os pecados, ou a heresia, o que quer, ele vai prestar conta para Deus. Mas é Cristo quem realiza o sacramento. O que a gente tem que compreender é isto. É Cristo quem realiza o sacramento, é Ele quem comunica a sua graça por estes instrumentos que Ele mesmo instituiu. E no caso da reconciliação, né, Ele nos dá o seu perdão através das palavras da absolvição. Então, desde que o sacerdote ele diga a fórmula da absolvição, ao menos na sua essência, ok, então a fórmula está válida. E da parte do penitente é um pouco mais amplo, né? Para que seja válido o sacramento, primeiro tem que ter arrependimento. Sem isso não tem perdão. Há pessoas que se confessam por rotina. Rotina, na verdade a palavra nem rotina, rotina dá a ideia de confessa sempre, né? Tem quem confessa, mas eu digo assim, como se fosse um folclore, né? Como se fosse uma tradição, no sentido, não é tradição com T maiúsculo, né? Confessar de vez em quando, uma vez no ano, etc. Mas quando você escavuca ali, se a pessoa está arrependida, não está arrependida. Entende? É como se fosse para cumprir um ritual, mas que não entra, né, no interior da pessoa e não significa para ela aquilo que o sacramento significa, quer dizer, que é conversão, que é a renúncia daqueles pecados que eu estou confessando para obter de Deus o perdão. Então, se uma pessoa não está arrependida, ela a confissão é inválida. Inválida e sacrílega. O que é o sacrilégio? É a profanação de algo santo. O sacrilégio não é só contra a Eucaristia, o sacrilégio é contra qualquer sacramento. E depois da Eucaristia, onde mais se acontece sacrilégio em relação aos sacramentos é da confissão. Porque o que tem de pessoas, parece absurdo, né? Mas é real isto. Se você conversar com qualquer sacerdote que é experiente, que atendeu muitas confissões, como no meu caso, então, eles vão te constatar, dizer isso, foi um padre bem informado. Mas olha, muitas pessoas vêm se confessar sem arrependimento. E por isso que é importante que o sacerdote ele tenha uma boa formação, porque ele vai escarafunchar. Na maior parte dos casos, olha, são poucas as pessoas que você não precisa perguntar as coisas. E existem pessoas que confessam-se bem, que não, mas são poucas. A maior parte das pessoas elas precisam de ajuda, né? E o padre precisa sondar ali as disposições interiores. Ele vai fazer, eu sempre fazia isso, as perguntas, quando a pessoa vinha confessar,
Quando é uma ovelha assim, de paróquia, eu fiquei em paróquia algumas vezes, né? Eu era missionário, eu fiquei em paróquia algumas vezes, mas nas vezes que eu tive que assumir paróquia, então você vai conhecendo as pessoas, então o pastor conhece as suas ovelhas, quando elas vêm se confessar com frequência, etc. Mas, em geral, né, o sacerdote, ele deve perguntar para ajudar as pessoas a terem consciência dos seus erros e ajudá-las a se confessar bem, mostrando-as a gravidade dos pecados que cometem. Então, tem pessoas que vêm, confessam o pecado do esposo ou da esposa, né? Do irmão, do vizinho, mas não falam os seus. Ou então falam assim, eu fiquei com raiva. É uma coisa muito comum. Eu fiquei com raiva, eu perdi a paciência. E você pensa que é só isso. Você não conhece a pessoa, você começa... Escuta, foi a missa dominical? Faltou alguma vez? Faltei. Quer dizer, veja, é algo muito mais grave. Então, é casado? Sim, sou casado, sou casado. Alguma vez evitou filho por método contraceptivo? Isso é pecado? Quer dizer, você vai escarafunchando, vai falando, né? Então, a pessoa... Os pecados graves mesmo, a maior parte, sabe? Há muito, não é maldade, é realmente ignorância, falta de informação. Não tem consciência, não fala, porque ninguém diz a respeito. Quem é que prega a respeito, né? Então, são poucos. Eu estou falando aqui de coisas básicas, aquilo, ó, viver junto. Quantas pessoas que vêm confessar, assim, e vêm em boa fé, mas totalmente errado. Pessoas que vêm confessar e vivem lancelado. E achando que, não, mas eu estou arrependido. Não, mas o arrependimento significa que você tem que parar de ter intimidade sexual. Você vai separar? Não posso. Pois é, então, não adianta confessar. Está entendendo por que muitas confissões são inválidas ou sacrílegas? Então, muitas pessoas, elas não têm o arrependimento. Você pergunta, por exemplo, você assistiu Coisas Indecentes? Não, não assisti não. Você assiste novela? Sim, eu assisto, acompanho. Pois é, assiste Big Brother, assiste essas novelas indecentes. Quer dizer, são coisas que devem ser confessadas, sabe? Jovens, vejam as músicas de hoje. Hoje eu estava perguntando para... Fui abastecer o carro. Então, é uma música horrível, essas músicas podres, essas músicas aí de... Aí eu falei, moça, uma frentista que estava escutando, estava cantando também. Me resolve esse mistério. Como é que essa geração de vocês consegue gostar de uma podridão desta e considerar esse lixo como música? Né? Eu já conheço, então assim, não foi para ofender não, mas assim, para poder um pouco refletir. Assim, e são e muitos católicos que vão à missa consomem esse tipo de lixo, que depõem contra a nossa fé. Sim, a letra pornográfica, assim, escrachada mesmo, entendeu? Pornográfica, imunda, indecente, explícita. E aí as pessoas acham que é normal, que não tem problema nenhum. Não, mas, quer dizer, então, a confissão ela é inválida se não existe arrependimento. Você vai e pergunta, você vai parar de assistir essas novelas? Vai parar de escutar esse tipo de coisa? Não, porque eu gosto. Assim, se a pessoa falar assim, não, eu vou me esforçar, eu não sabia que isso era errado, ok, então pelo menos tem. E se a pessoa não estiver disposta, e já aconteceu comigo, não foi uma nem duas vezes, a senhora vai parar de assistir? Eu gosto, não vou parar de assistir, não. Então pronto. Roupas é das coisas que mais, pessoa que usa roupas indecentes, provocativas, né? Escuta, a senhora usa mini saia, essas blusas de alcinha pendurada, vestidos assim, né? Colantes, transparentes? Sim, isso é pecado. E em muitos casos, pecado grave. A senhora usa biquíni, vai à praia com clubes assim? Isso é pecado mortal. Está disposta a deixar isso? Mas porque não, é errado, é pecado, a matéria é grave. Se a senhora quer continuar utilizando essas coisas, é sua escolha, mas a senhora não pode ter a bênção e não vai viver na graça de Deus, porque isso é reprovado por Deus, de maneira taxativa. A senhora precisa escolher, a senhora, o senhor, quem quer que seja, entre este pecado e a vida em comunhão com Deus. Quer dizer, veja, são muito poucos os sacerdotes que fazem as pessoas refletirem. Seja na sua pregação, para poder dar ali a eles um roteiro de um exame de consciência, seja mesmo da confissão. E hoje não tem jeito. Se o sacerdote, assim, já supondo, né, assim, a ignorância, a má formação, assim, o envolvimento das pessoas com situações de pecados graves, o padre precisa
conduzir a uma confissão bem feita, né? Senão a pessoa vai confessar, como diz Jesus, né? Vai filtrar os mosquitos, mas vai engolir os camelos, entendeu? Vai engolir o boi. Quer dizer, confessa essas coisas que são bobas. Nem pecado grave são. Ah, fiquei com raiva, perdi a paciência. Isso nem é pecado mortal. No máximo é venial, entendeu? No máximo, isso não te separa de Deus. Agora, os pecados graves que a pessoa tem, ela não fala. Alguns é por vergonha mesmo, né? Outros é porque nem sabe, nem tem aquela consciência. Eu achava que era uma coisinha à toa, uma coisinha boba. Quantas mulheres, talvez seja o caso de muitas de vocês, né? Quantas mulheres que viviam essa situação de pecado grave em relação à questão da fertilidade, né, da contracepção. Muitas que operaram, outras que tomavam anticoncepcionais, outras que usavam DIU, entendeu? Isso é gravíssimo. Mas muitas, já de uma vez ou outra, escutou alguma coisa assim, mas não tinha aquela consciência da gravidade desse assunto, porque nas pregações, os sacerdotes nunca falavam. Então, assim, nunca diziam, nunca aquilo se referia. E se habituava sempre a ouvir a frase, a gente não pode, o mundo, a vida está difícil, veja, a situação está difícil, a gente não pode ter um monte de filho. E a forma como os médicos dizendo, usa isso, usa aquilo. Então a pessoa, talvez já ouviu alguma vez, mas nunca se aprofundou, nunca buscou a verdade, e foi convivendo com essa situação, né? Porque é uma pessoa, mas eu não mato, eu não roubo, né? Eu sou uma pessoa boa. Porque essa é o conceito que as pessoas em geral têm de santidade. Não matar, não roubar, tá ótimo. Sou santo, né? Vou pro céu. Porque eu não mato, não roubo, quer dizer, mas tem tantas outras coisas gravíssimas, né? Que você também precisa observar. Não é só o quinto mandamento que é não matar e o sexto, não, o sétimo que é não roubar, né? E por fim, quando você vai escarafunjar, ainda mata e rouba. Porque o matar não é só fisicamente, né? Se você calunia também é uma forma de assassinar o irmão. Enfim, e o roubar, quando a pessoa, né, deixa de cumprir muitas das suas obrigações, ou até mesmo de ajudar a igreja. Enfim, também. Bom, mas para dizer, para que o sacramento seja válido, a matéria e forma. A matéria tem que ser colocada de maneira verdadeira, a matéria é o pecado, né? Sincera e com arrependimento. Mas tem pessoas que ficam, às vezes, mas e se eu esquecer? Não, uma coisa é esquecer, outra coisa é esconder, né? Uma coisa a pessoa, realmente acontece, às vezes a pessoa, ixi, por isso que é bom fazer um exame de consciência bem feito, ou então confessar-se com frequência. Quando a pessoa confessa com frequência, ela já tem um roteiro, ela já se lembra com mais assim, facilidade, né? Desde a última confissão, que faz 15 dias, ou no máximo um mês. Então, se acontecer alguma coisa grave, aquilo ficou, né? A pessoa sabe ali. Então, quem confessa com frequência vai fazer uma confissão, normalmente vai fazer uma confissão melhor e esse problema de esquecimento será menor. Mas pode acontecer também, evidente, né? Pode acontecer. Mas se a pessoa esqueceu, todos os pecados serão perdoados. Todos. Mas se eu esqueci 2 e 3, se foi realmente esquecimento, não foi por intenção de esconder, então todos os pecados são perdoados. Agora, se a pessoa escondeu, ou teve vergonha de dizer, ou não se arrependeu de algum pecado e por isso mesmo não falou, então evidentemente que aquela confissão é inválida. Entende? Não vale. E ali está sendo profanado o sacramento. Isso é importante que se saiba. Então, sinceridade. O arrependimento, depois a sinceridade na confissão. E uma outra coisa para que seja válido, além de sincero, que a pessoa pode confessar tudo, né? A pessoa pode confessar tudo, pode até esboçar um certo arrependimento, né? Mas ela não tem um propósito de deixar, entendeu? Se ela não tiver o propósito de deixar as ocasiões que levaram a pessoa a cair, aquela confissão é inválida. É inválida, entende? Por exemplo, né? Eu caí no adultério. E como é que a pessoa vai... Tá, eu caí no adultério. O sacerdote experiente, olha, isso foi com pessoa próxima, pessoa aleatória. Tem uma pessoa, né, a minha vizinha, eu tive essa fraqueza com ela. Então, olha, o padre vai falar, né? Vai dizer, olha, então você tem propósito, não, você não pode continuar falando, mas é uma pessoa boa, eu gosto muito do esposo dela, etc. Eu não posso prometer para o senhor que eu vou deixar de frequentar, não. Se a pessoa não tiver o propósito de deixar de frequentar ali, né, cortar
ali o contato, pelo menos aquele imediato, telefone, zap, é inválido, entendeu? Eu caí no pecado de homossexualidade. Você foi em algum ambiente? Eu frequento lá uma boate gay, etc. Eu tenho amigos que frequentam ali, né? Mas não é sempre que acontecem essas coisas. Assim, você não deve frequentar mais. Mas ali o que eu tenho medo. Não deve. É uma ocasião de pecado, né? O próprio ambiente é ruim e é uma ocasião de pecado próximo. Se você não deixar essa ocasião, você não pode ser absolvido. Entende? Quer dizer, primeira coisa, arrependimento. Depois, sinceridade. Sinceridade na confissão. Dizer as coisas, sem esconder, sem mentir. Né? E depois, o propósito. Propósito. Sem o propósito. Propósito significa de deixar o pecado e as ocasiões que favoreceram, que levaram à queda do pecado. Senão não adianta. Entendeu? Pode a pessoa cair 500 vezes, 1000 vezes, mas que pelo menos tenha esboçado a luta. Se a pessoa não tivesse, no momento da confissão, não tivesse propósito de deixar aquilo que levou ao confessionário, né? Por exemplo, não adianta a pessoa vir, eu vivo junto com a pessoa, vivo amancebado. Tá bom, você vai deixar? Não, então não adianta confessar. Entende? Talvez a pessoa, eu estou arrependido. Sim, mas o arrependimento tem que te levar também ao propósito de não estar mais naquela ocasião de pecado. Senão não adianta. Como é que você vai confessar e ficar dormindo na mesma cama com... É difícil. A carne é fraca, entendeu? Então, você não pode brincar nesse sentido. Você não pode favorecer o pecado. Tem que ter um rompimento aí com aquilo que levou a pecar. Senão a confissão é inválida. E você está profanando o sacramento. Entende? Então, isso é importantíssimo que vocês saibam. Seria tão importante que outros escutassem essas coisas também. Porque tem muita gente que vai se confessar sem esses 3 pontos que são fundamentais. Primeiro, arrependimento. Segundo, né, a sinceridade. E o terceiro, o propósito. Sem isto, a confissão é inválida. Não é que ela é infrutífera, ela é inválida. Inválida. Não vale. Mesmo que o padre diga, eu te absolvo os seus pecados, mesmo que ele não escarafunche, como eu falei, faça perguntas e procure. Se não há o propósito, se não há sinceridade, ou se não há arrependimento, mesmo que o padre diga a fórmula inteira em latim, é inválida a confissão. Por quê? Porque por parte do penitente, não há os devidos propósitos, não há as devidas disposições, melhor falando. Entendeu? Então, isto é necessário para a validade do sacramento. A matéria do sacramento é o pecado, mas o pecado confessado com arrependimento, sinceridade e o propósito de se desvencilhar dele. Ok? É importante que se diga isso, tá? Para que vocês tenham a consciência do que pode invalidar a sua confissão. Mas eu não estou arrependido. Se não está arrependido, então é melhor nem confessar. Eu sei que fiz errado, mas meu arrependimento não está assim, firme. Mas você está disposto a deixar aquilo lá, pelo menos? Reconhecendo que é errado? Não estou. Por exemplo, pode acontecer. Já aconteceu comigo de atender um adúltero, né? Não foi só um nem dois, adúlteras também. Que, olha, eu cometi esse adultério. Mas eu gosto muito, eu tô apaixonado, apaixonada. Meu arrependimento ainda não está. Eu sei que foi errado, mas eu preciso sair disso. Eu não quero continuar nisso, eu não posso. Mas eu gostaria de novo de cometer isso, de estar com essa pessoa. Mas eu sei que é errado e eu preciso lutar contra isso porque eu tenho a minha família. Enfim, a pessoa ela não estava totalmente arrependida e ela tinha, assim, ela era atraída por aquele pecado. Mas ela tinha consciência que era errado e estava pelo menos disposta a lutar e a romper com aquilo que estava puxando ela para o pecado. Então, nesse caso, pode absolver? Pode. Né? Porque o arrependimento não está total. Mas existe a consciência do erro, existe a disposição, o propósito de deixar as ocasiões para poder cometê-lo. Isso existe. Entendeu? Então, o maconheiro, o alcoólatra, né? Então, a pessoa que usa drogas em geral. Então, olha, eu sei que isso é errado, eu caí aqui no uso de droga ou de álcool, mas o que acontece? Eu sei que é errado, eu vou lutar, eu tenho vontade de usar. Eu não vou dizer que não tenho vontade, eu tenho vontade, mas eu sei que isto vai tá me destruindo, isso vai me prejudicar. Mas eu vou lutar, entendeu? Então, quer dizer, pelo menos
esse reconhecimento de que aquilo é errado, né? O propósito de lutar para não cair mais, de não frequentar, de não... Isso precisa ter para que o sacramento seja válido. Tá bom? Ponto. Pronto. Então, em relação à questão da validade, são esses. Em relação ao ministro, o que ele precisa ser padre ordenado. Então, se você for... Uma vez aconteceu comigo, é uma coisa assim muito séria, gravíssima. Eu fui lá em Recife, fui lá no convento do Frei Damião, lá onde está enterrado, grande Frei Damião, né? Quem é do Nordeste, ou quem, um dos homens mais santos que já pisaram nessas terras brasileiras, Santo Frei Damião. E eu fui confessar lá no convento dos Capuchinhos, né, eu ia sempre, e tinha lá uns freis lá, né, e tinha assim, grisalho, assim, falei, o senhor o senhor é sacerdote, pode me atender a confissão? Sim, aham. E aí, fui lá, fui confessar. E de repente, depois eu fui saber que não era sacerdote. Era um frei. Quer dizer, a igreja põe isso com excomunhão. Ele é um curioso, era assim, evidentemente que loucura. Entende? Que uma pessoa dessa faz. Quer dizer, para que a absolvição seja válida, né, ele precisa ser um sacerdote, ordenado e em uso de ordens, né? Então, que não seja proibido pelo direito. A gente vai falar sobre isso depois de maneira mais profunda, quando for usar o direito canônico. Proibido pelo direito, assim, pode ser que um padre seja proibido de confessar. E aí, então, nesse caso, ele não pode dar absolvição, salvo em risco de morte. Entendeu? O padre dessa diocese, ele pode absolver em outra diocese? Pode, a não ser que o bispo daquela diocese proíba. Aí, no caso, não pode. Normalmente, isso não acontece. Ele tem uso de ordem universal. Qualquer lugar do mundo, né? Você pode absolver as pessoas, pode, é válido, né? Estou falando aqui do sacramento da reconciliação, tá certo? Estou falando aqui de outro sacramento. Pelo casamento, você precisa de ter uma autorização especial escrita. Outra coisa. Estou falando do sacramento da reconciliação. Você pode absolver gente em qualquer lugar do mundo se você tem uso de ordens. Salvo se o bispo daquela localidade proibir você. Vamos supor que isso, não sei se já aconteceu com o padre Paulo Ricardo, mas eu sei que tem bispos que não gostam dele, porque ele é católico, né? Enfim, mas, por exemplo, ele vai... tem bispos que não aceitam ele pregar, como tinha bispo que não me aceitava pregar também no diocese. Mas pode ser que tenha um bispo que diga assim, olha, não dou a esse sacerdote o uso de ordem da minha diocese. Então, ali naquela diocese ele não pode atender confissões. Entende? Não pode atender confissões. Se ele chegar a fazer isso, falar assim explicitamente, né? Tá? Então depende. A princípio, tem uso de ordem em qualquer lugar. Mas, se houver de maneira explícita, pública e conhecida, a proibição do bispo ordinário daquele local para determinado sacerdote, então ele não pode absolver. Eu estou falando aqui para vocês saberem, vamos dizer assim, a abrangência da coisa, mas, em geral, qualquer sacerdote validamente ordenado, no uso de ordens, pode absolver qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, certo? Então, essa é a lei geral, tá? É isso. Bom, isso em relação ao sacerdote. E ele precisa, recordando, né, falar a fórmula da absolvição. Falar a fórmula da absolvição. Ao menos na essência. Que é aquilo que eu já falei, repito novamente. Ao menos dizer, eu te absolvo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos isso. Isso é a essência. Se ele falar isso, está perdoado. E independe vamos dizer assim, da catolicidade, da santidade, das ideias ou ideologias que esse sacerdote possa ter. Independe. Se ele, tendo uso de ordens, disser as palavras da reconciliação, como disse São Paulo, né? Deus colocou nos lábios dele a palavra da reconciliação. Ele tem esse poder. Né? Se ele fizer o uso como a igreja manda, tá válido. Então, pronto. Em relação à questão da validade, é isto, tá? Eu vou falar aqui brevemente, depois eu vou deixar o espaço para as perguntas de vocês, tá? Os 5 passos para se fazer uma boa confissão. Tá? O primeiro passo, supondo, portanto, isso aí.
já que já foi falado. O primeiro passo é exame de consciência, para que você possa fazer uma boa confissão. E aqui entra a questão da confissão mais frutífera ou menos, né? A pessoa, ela precisa examinar bem a consciência. Eu gosto muito, né, cadê? Tem sempre aqui o devocionário. Tem, o Adriano sempre coloca também aí, né, para as pessoas, o exame de consciência que tem aqui. Muito bom, tá? Então, se você tem... É bom sempre, de quando em quando, ler, mesmo as pessoas que confessam com frequência, né, que já leu várias vezes, de quando em quando é bom dar uma olhada, porque às vezes a gente pode deixar alguma coisa passar, sabe? Então, o exame de consciência. Faça um exame de consciência. Aqui, quando vai falar sobre, ali na parte de catequese, né, tem o exame de consciência, onde é uma espécie de pequeno catecismo. Então, entre as coisas que tem, o exame de consciência para as pessoas fazerem uma boa confissão, tá bom? Tá aí. Vocês podem depois fazer uso. E, se precisa, anote. Especialmente quando a pessoa tem muito tempo que não se confessa, é bom ela anotar, não tem problema não. Anotar pecados graves. Quando você vai anotar, ou vai fazer o exame da sua consciência, você tem coisas que você deve levar em consideração. Por exemplo, quantidade, né? Quantidade de vezes. Estou falando aqui de pecados mortais, tá bom? Então, a quantidade de vezes. Há algumas circunstâncias que atenuam ou agravam o pecado, certo? E, por exemplo, a pessoa, faltei a missa dominical, tá? Muitas vezes? Não, faltei uma vez. Faltei 3 vezes. Diferente faltar uma vez do que faltar. Porque se a pessoa faltou uma vez, é uma coisa. Olha, não, tem 5 meses que eu não vou. Quer dizer, isso é muito diferente. Quer dizer, isso mostra que aquela ovelha precisa de uma atenção especial e precisa, enfim, de um reforço, porque a fé dela está bem fraca, porque a pergunta seria, mas você estava doente? Você tinha alguma razão por ter faltado? Não, realmente não estava afim, porque estava descrente, estava afastado, enfim. Mostra que essa ovelha está bem debilitada, entende? E, claro, ali, cada vez que se falta a missa de preceito, veja que quinta-feira passada foi a missa de preceito, Corpus Christi. Significa o quê? Que você tem a obrigação de participar, salvo em caso de doença, né? Ou a pessoa não pode, ou está cuidando de alguém doente, ou se não tiver missa. Ou aquelas pessoas que pode também acontecer, escaladas para o trabalho que não tem como ela pedir dispensa. Fora isso, né, a pessoa comete um pecado grave se faltar. Se ela pode ir à missa e não vai por preguiça ou comodismo. Tá bom? Bom, então, deve-se levar em consideração a quantidade de vezes. Pecados contra a castidade é mais comum, né, também. Olha, eu vi um filme pornográfico, por exemplo. Você pode poupar o sacerdote e perguntar se você, olha, aconteceu isso 2 vezes, aconteceu, olha, 5 vezes, ou se foi muitas vezes, né? Dezenas de vezes, muitas vezes. Tem aí, 6 meses que eu estou vendo essas porcarias e não me confessei. Bom, então, isso também é necessário. Eu cometi um pecado contra a castidade, mas isso é muito genérico. Pecado contra a castidade pode ser um pensamento, pode ser uma masturbação, pode ser uma coisa indecente que viu, entendeu? Pode ser uma coisa indecente que falou. Assim, que tipo de pecado contra a castidade? Você esteve com a pessoa, foi sozinho, viu alguma coisa, então, cometi um pecado com outra pessoa. Assim, aí, a outra pessoa, sim, mas aí vem, tem pessoa que tem vergonha, mas aí o sacerdote deve dizer, e se a pessoa quer realmente o perdão de Deus, ela tem que ser sincera. Não, foi um pecado com pessoa do mesmo sexo, porque isso é um pecado quebrado ao céu e pede a vingança de Deus. A gravidade, a malícia é muito maior. Deve-se dizer, entendeu? Uma coisa é o homem relacionar-se sexualmente com a mulher. É pecado, se não é a esposa ou o esposo, mas pelo menos é natural, entendeu? E outra coisa é pessoa do outro sexo, então é antinatural. Tá? Enfim, então há coisas que se deve dizer. Não precisa entrar em determinados detalhes. A gente foi lá para o motel e aconteceu isso, e fez assim, e desse jeito. Não tem que entrar em detalhes dessas coisas, entendeu? Isso não precisa, nem é bom, né? Mas aquilo que é contrário à natureza deve se dizer. Ou aquilo que dá mais gravidade ou menos gravidade deve se mencionar. Também o número de vezes, tá certo? Também se deve dizer.
ao se fazer o exame de consciência, tá? A questão do ódio às pessoas, né? A questão, teve ódio, você se esforçou de perdoar, lutou, rezou por essa pessoa, está disposto a perdoar. Sabe que essa pessoa quer ir para o céu e você também, né? E como é que vai ficar vocês dois lá no céu? E aí? Vai ter que ficar no purgatório abraçado até se amarem. Então, veja que purgatório, pois é. Melhor você, então, como diz lá, primeiro, antes da sua oferta, reconcilia, né? E reconciliar não precisa beijar o pé do outro, não é isso. Mas pelo menos você dá a entender ao outro que, olha, tá tudo bem. Então, da minha parte, tá tranquilo. Ok. Por mais que a pessoa possa ter prejudicado, etc. E isso, perdoar a pessoa, não significa concordar com o mal que ela fez, concordar com a injustiça que ela cometeu, não. Você pode até processar a pessoa, pode até prender a pessoa. Isso é outra coisa. Combater o mal, a injustiça, você pode e deve, nenhum problema, entendeu? Perdoar aquilo que fez contra você, contra alguém que você, né? Eu não quero, não desejar o mal ao outro. É ser capaz de, apesar da desgraça, apesar da maldade, apesar, né, da malícia, apesar do que fez contra você, da falta de caridade, da falta de consideração, etc., você é capaz de desejar aquela pessoa o bem, de não pagar ela o mal com o mal. Você é capaz de rezar por ela, né, e pedir a Deus pela conversão, pela santificação daquela pessoa. É isso que significa o perdão, entende? De maneira alguma significa concordar com algo errado que a pessoa tenha feito. Então, fazer o bom exame de consciência é importante. Considerar, né? No exame de consciência se coloca pecados mortais, pecados graves. Eu posso colocar pecados veniais? Pode também. Mas o que não pode faltar ali são os pecados graves, tá certo? Isso aí deve se dizer, tá bom? Bom, esse é o primeiro passo. Exame o primeiro passo, perdão. O primeiro passo é arrependimento, sobre o qual nós já falamos, então não vou escarafunchar. Depois, o exame de consciência. Também, às vezes, se inverte. Exame de consciência, depois, examinou a consciência, viu quais pecados estão. Está arrependido? O arrependimento deve ser sincero, com propósito, portanto. A gente vai falar sobre isso. Depois, o terceiro passo é a confissão sincera, que também já falamos a respeito. É não mentir. É não mentir, não inventar, não esconder, né? Não deixar de dizer nenhum pecado grave, que você tenha consciência. A pessoa tem 10 pecados mortais, aí um é muito cabeludo, ela tem vergonha fica com vergonha do padre, não fala, fala todos os outros, fala aqui, sai do confessionário, não com um que ela não confessou. Com quantos que ela sai? Com os 10? Não, com 11. Que além de nenhum ter sido perdoado, acrescenta seu pecado da profanação e do sacrilégio. Entendeu? Em relação ao sacramento da reconciliação. Então, primeiro passo, exame de consciência. Segundo, arrependimento. Terceiro, confissão sincera. Então, o que significa não mentir, dizer as coisas com sinceridade. Quarto passo, propósito. Quarto passo para uma boa confissão, propósito, que também já expliquei, propósito de não retornar mais ao pecado ou às ocasiões que geraram aquele pecado grave. Sem esse propósito, já falei, repito, a confissão é inválida e sacrílega. Então, o que tem que mover a pessoa para o confessionário é o desejo de mudança de vida. E o desejo de mudança de vida inclui deixar o pecado e aquilo que conduziu ao pecado. Sem isso, não há sinceridade. A expressão da sinceridade, né, e do desejo de conversão é o propósito de não voltar mais àquilo que separou a pessoa de Deus. Não pode ser um ritual estéril. Não pode ser uma coisa ali por tradição, por conveniência. Tradição com T minúsculo e com aspas. Porque todo mundo confere. Não, porque eu quero mudar de vida. Porque eu quero viver na graça de Deus. E o último passo, são 5 passos, o último passo é a penitência. A satisfação ou penitência. Quer dizer, o cumprimento da penitência que o sacerdote dá. Se o sacerdote não te der a penitência, pergunte para ele, padre, e a penitência? Faz alguma coisa que você quiser. Então, aí se ele falar, faz alguma coisa que você quiser, ou então se esforce. Você olha, posso então rezar um texto, posso ler um trecho da Bíblia, posso... Você pode sugerir, entendeu? Pode, ok. Tá. Mas você pergunta, se o padre não falar qual é a penitência, você pergunte a ele. Tá bom? É isso. Pois bem, vou abrir aqui para vocês então perguntarem, tá?
aqueles que quiserem falar, eu peço apenas que, tanto quanto possível, abram a câmera, diga o nome, tá certo? Identifique, e diga de onde está falando. Ida. Boa noite. Coragem. Ida, São Paulo. Ô, padre, você tá falando aí, né? Hoje é dia de preceito, né? Não. O que hoje não é o coração, é Sagrado Coração? Tem Hoje é missa. solenidade, mas não é preceito. Diferente. Então hoje não é dia de preceito. Eu até fiquei preocupada. Falei, mas se Não. pode ser dia de preceito, aí tinha que fazer a confissão. Não é dia de preceito. Solenidade, por exemplo, São José é solenidade, mas não é preceito. Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora é solenidade, mas não é preceito. Entendeu? Encarnação do Verbo, 25 de março, é solenidade, mas não é preceito. Só existe 4 dias santos de guarda que são de preceito da igreja no Brasil. Só 4. Um foi semana passada, Corpus Christi. Né? Depois, Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Dia de Santa Maria, Mãe de Deus, que é dia 1º de janeiro, e o Natal, de 25 de dezembro. São esses 4. Então, Natal, Imaculada Conceição, Natal, 1º de janeiro e Corpus Christi. Tá bom? Esses dias são de preceito, significa que a gente tem a obrigação de participar da missa, como no domingo. Agora, solenidades tem muitas outras, que caem também durante a semana, e que é bom, recomendável que se participe da Santa Missa, mas não é obrigatório. A pessoa não comete pecado se falta, não comete pecado grave se falta, especialmente se não foi possível. Ok? Tá bom, padre. Muito bem. Elisângela, da Terra do Salvador, diga lá. Pois é, Terra do Salvador. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, se eu posso, no caso, né, já aconteceu isso comigo, de eu levar todos os meus pecados escritos, mas ser bem conciso, né, ser direto ao ponto, tá válido. Porque muitas vezes a gente, como o senhor falou, a gente esquece. Né? A gente esquece, e aí o exame de consciência, digamos, durante a semana eu vou me preparando, aí eu vou lembrando, vou anotando, e quando estiver na confissão, eu chego para o padre e falo assim, ó, por não esquecer algumas coisas, eu prefiro ler. Pode ser, né? Sim, pode, claro. Super válido. Agora, a questão de curiosidade. Se uma pessoa, eu vou colocar 2 situações. A pessoa, ela for analfabeta, ela não sabe ler nem escrever. E ela for deficiente auditiva, ou seja, surdo-mudo. Ela pode se confessar através de gestos? Bom, o analfabeto, o sacerdote, supostamente, né, ele vai... Bom, você está falando que a pessoa é analfabeta e também deficiente? Ela não consegue ler, ela é analfabeta e ela é deficiente. Ela é surdo-muda. E aí, através dos gestos, nesse caso, ela pode... Não, pode, mas nesse caso ela pode recorrer a alguém, se ela quiser, né, que seja da confiança dela, entendeu? Então, para poder, que entenda o que ela diz, né, para poder escrever. E ela pode levar ali para o sacerdote, né, entendeu? Aquela lista de pecados. Mas aí ela pode, essa é uma possibilidade, né? Porque o que importa para ela é ser absolvida, né? Agora, ela não confia em ninguém, ela tem medo de dizer. Bom, aí o sacerdote tem que ser informado, né? E ele pode, né? Tentar, que tem coisas que são fáceis, né? De se fazer entender, né? E tem coisas que são mais difíceis. Eu lembro que tem um livro que eu li há muitos anos que falava sobre isso. Caso a pessoa fosse deficiente, ela tentaria por gestos, por mímica, e batendo no peito, como tivesse, ou seja, como tivesse se arrependendo, sim. né? Sim. E tem uma vantagem também, né? Vamos supor assim que o padre não tem muito entendimento, não sabe sinais de livro, né, etc. Mas é evidente que gestos, todo mundo sabe alguma coisa, né? Então, e aí, vamos supor que tem
ela tem lá uns 10, 15 pecados mortais para confessar, e o padre só entendeu 2, entendeu? E os outros ela fez lá, mas o padre não compreendeu. Mas se os 2 que o padre... mas ela tem, vamos supor que ela está sendo sincera, que ela quer realmente confessar, etc. Então, o padre, aqueles que o padre entendeu e absolvendo, todos estão absolvidos, entendeu? Mesmo que ele não tenha entendido o outro. Tem que ter pelo menos algum pecado para ele absolver. Porque se não tiver matéria, aí não tem sacramento. Né? Eu me lembro uma vez, né, o sacerdote, foi meu professor, o padre Titus, ele falando assim, a validade do sacramento, falando, olha, eu fui atender uma pessoa e não teve o sacramento, por falta de matéria. Porque era uma pessoa tão perfeita que porque a gente tem que confessar, né? Mas qual pecado? Não tem pecado. Ele foi falando, não fiz nada disso, fiz nada daquilo. Só não tem sacramento por falta de matéria, né? Então, no caso do que você está falando, tem que ter pelo menos alguma coisa que o padre tenha entendido. Não, assim, depois já fala, eu fiquei de raiva, eu peguei, bati em alguém, então eu fiquei com raiva, alguma coisa ele tem que entender do pecado que a pessoa fez, né? Então, e aí, mesmo que os outros ele não entenda nada, ou entenda assim, então ele se tem alguma coisa dita, ele pode absolver e todos estão perdoados, supondo, evidentemente, que a pessoa que está confessando está arrependida e está disposta realmente a deixar aquilo que está confessando. Né? Agora, eu vou até fazer uma confissão aqui, viu? Eu, mais nova, na época que eu era adolescente, eu tinha muita vergonha de me confessar. Já que eu não tinha aqueles pecados, né? Porque assim, ó, eu vejo assim que o confessionário como posso dizer, melhora a situação. Porque muitas vezes você está ali, você não está vendo diretamente o padre, e aí você se solta mais, você tem mais, digamos assim, desenvoltura de falar os seus pecados sem muita vergonha. Por isso que eu acho que para o adolescente é muito mais complicado ele se confessar. Talvez as pessoas maduras já tenham essa consciência e a questão mesmo do arrependimento seja mais, porque já está indo para os noviços, digamos assim, já está, né, mais para lá do que para cá. Então as pessoas têm mais consciência. Mas para que adolescente, eu acho mais complicado. Então, assim, o que eu acho que, eu penso na realidade, o que complica muito essa questão, quando tirar os confessionários e colocar as salas, que você fica frente a frente com o sacerdote. Nossa Senhora! Tem que ter um grau de humildade maior. Não, mas o Papa mandou voltar. Primeiro, a igreja nunca deu ordem de tirar os confessionários. Os padres fizeram isso por conta própria, os padres e os bispos. Né? E o Papa Bento XVI mandou voltar os confessionários. Né? Só que aí a questão que a gente estava discutindo outro dia, eles não obedecem. Bispos que não obedecem, padres que não obedecem, né? Pediu para voltar. Claro que pode, assim, ter outro local de confessar, pode acontecer, né? Mas, ordinariamente, se deveria atender ali no confessionário, né? Em alguma outra circunstância ou ocasião, por exemplo, claro, se você está em outro lugar, está no salão paroquial, então está num evento, não tem um confessionário ali, enfim, mas você deve fazer o possível para poder facilitar a vida do penitente, vamos assim dizer, né? Para poder ajudá-lo, porque já é humilhante, né? A pessoa está ali para poder dizer das suas misérias, daquilo que fez, né? Então, o que você puder fazer para ajudar, melhor. E aí também, claro, vai, né? Do sacerdote, ele saber ter essa sensibilidade para poder ajudar o penitente a se soltar. E outra, eu vou fazer um parênteses aqui. Muitas vezes tem um confessionário, mas se tornou um móvel de decoração dentro da paróquia. Eles não utilizam. Gente, eu digo, como assim? Já tem isso. Pois é. Só precisa de uma coisa, obediência. Obedeçam. Então, se os padres obedecerem, os bispos obedecerem, esse problema se resolveria em parte. Enfim, é isto. Alguém mais não levantou? Vergonha de confessar. Agora, a gente tinha que ter mais vergonha de pecar, né? Mas, então, o que acontece? Pecou, vai fazer o quê? A gente tem que ter humildade, né? Reconhecer o erro e humildemente ir a Deus e pedir. Essa é a pedagogia, esse é o sentido, né? Mas padre, veja a situação de... Aí eu vou lá nos primórdios. Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam. Né? Eles não quiseram encarar o próprio Deus. Aconteceu uma coisa com nós. Adão e Eva, você falou.
Ah, sim, sim, sim. Mas agora você ter humildade de encarar os seus pecados a olhos nus e chegar para o padre e dizer assim, eu me arrependo, estou me humilhando aqui, estou confessando. É complicado. Não, É ninguém vai dizer que seja fácil, mas esta é a penitência. Aí é o preço também, né? Veja que veja, verdade, é o o preço. pecado, todo pecado é uma desobediência, né? Se é grave, é um pecado mortal, se é leve, é um pecado venial. Então, a desobediência é um ato de orgulho, é um ato de insubmissão, né? É um desprezo a Deus, um desprezo à lei de Deus, um recusar-se se submeter a Deus. Então, é um ato de arrogância, de orgulho. A É. corrupção, ela deve ser um antídoto para essa postura, justamente por uma postura de humildade. É uma postura de humildade. Primeiro que você tem que estar ali, né? Por isso que o sentido, por exemplo, se ajoelhar. Hoje são poucas pessoas que ajoelham, os padres nem querem que as pessoas querem só se ajoelhar, né? Você se acusar. Porque no confessionário você está fazendo o quê? É confissão, você está se acusando. Você Tá, está se acusando. Está dizendo, ó, é um eu sou tribunal ali, né, uma né, merda, padre? eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, É. e isso é libertador, no sentido, isso é muito libertador se a pessoa ela tiver com, vamos dizer assim, interiormente, né, com o arrependimento do mal que fez e com o propósito de reconciliar-se com Deus. Agora tem que ser Ali, bem orientado. aliás, ao mesmo tempo, está pedindo perdão e se acusando, né? Exato. Então, Se acusando, e a certeza, assim. aí vem outra coisa também que os sacerdotes, todos deveriam fazer isso, né? Desenvolver nos fiéis, assim, a consciência da grandeza do amor, da misericórdia e do acolhimento de Deus. Porque o Verdade. confessionário ali não é um tribunal de condenação, é um tribunal de graça, de Mas amor, a de misericórdia. misericórdia, né? Então, exatamente, quer dizer, é o local onde o amor de Deus se expressa com tanta veemência, né? Deus está ali para nos abraçar e nos acolher de novo. Olha, o filho pródigo, é isso, que saiu, que foi embora, que se sujou, que gastou, que fez lambança. Ele não tá, ele não, Deus não está ali para apontar o seu defeito, o seu pecado. Você que apontou o seu pecado e ele está ali para dizer, eu te absolvo, eu te perdoo, vem de novo para a alegria, né, da nossa família, para a É alegria do verdade. meu coração. Então, os sacerdotes precisam desenvolver esse sentido, do acolhimento, do arrependimento. Sim, tem que ter a consciência da malignidade, da maldade, da crueldade, vamos assim, da malícia do pecado, para que saiba como aquilo é mal. Né? Mas, do outro lado, a grandeza, proporcionalmente à grandeza do amor, da misericórdia e do acolhimento de Deus. Não há pecado que Deus não perdoe. Sim. Por mais grave que tenha sido, por mais vezes que tenha sido, por mais, né, malicioso que tenha sido, se a pessoa está arrependida, Deus perdoa. Deus perdoa. Então, porque é uma das tentações do diabo contra a pessoa, né? E aqui não estou falando de pecado contra o Espírito Santo, Verdade. não. Mas eu estou falando, a pessoa fala, eu sou uma miséria, né? Veja, não tem jeito não. Eu queria ser bom, eu queria fazer as coisas, mas eu sempre caio. Então, eu tenho vergonha de Deus. É claro que essa vergonha é mais fruto do orgulho, mas assim, o demônio vai tentando a pessoa, né? Nesse sentido, para ela desistir. Aí sim virar até um pecado contra, quer dizer, um desespero, né, da salvação. Então, é algo que a pessoa ela não deve ter medo. Deus não rejeita aquele que arrependido chega-se a ele para dele receber o perdão. Tem Não uma rejeita. história que eu não sei qual, não recordo do país, mas tem uma história, né, que tem uma imagem de Jesus crucificado, que o braço de Jesus, né, termina dando a absolvição ao penitente, porque ele cometia o mesmo pecado sempre, e ia sempre ao padre. E o padre chegou um momento e falou assim, não, você não está se arrependendo, eu não vou te dar absolvição. E aí diz que a imagem de Jesus, né, o braço desce e dá absolvição. Tem essa história. Eu não me recordo, isso aqui é um país da América Latina, mas eu não me recordo realmente qual é. É Mas tem interessante essa porque história. aí vem da experiência e da formação, da boa formação do confessor, né? Quer dizer, que Sim. todos deveriam ser bons diretores espirituais, para discernir o que realmente é abuso da misericórdia, o que é assim a pessoa e o que é fraqueza. Isso. Sabe, então, nem sempre é tão claro. Aí a importância do pastor conhecer as suas ovelhas, né? E
Mas é sempre melhor ir pela misericórdia do que pelo rigorismo, né? Sem deixar banalizar, evidentemente, a ideia de pecado ou a ideia da graça. Mas, na dúvida, é melhor ir pela misericórdia. Agora, tem um ponto polêmico, tá? A gente é só a favor. Eu sou a favor da confissão, mas existe isso. E eu acho que já teve pessoas também que teve a mesma impressão. Há padres que, às vezes, claro que não pode, de maneira nenhuma, ele, de alguma forma, nem o juízo, né? Ele pode dizer a confissão de ninguém. Mas, às vezes, os padres, na homilia, alguns padres, na homilia, citam, não diz o nome, mas citam o pecado, né? Falando de tal. Tem um paroquiano aqui que já cometeu. Eu acho isso meio constrangedor. E, às vezes, a pessoa, mesmo que não tenha sido ela aquilo, mas coincide, né, daquele pecado, a pessoa fica constrangida. Então, às vezes, acontece isso também. E isso afasta as pessoas. O sacerdote tem que ter muito cuidado. Primeiro porque, claro, o que configuraria crime seria ele revelar coisas que possa identificar quem foi que confessou. Aí seria, inclusive, isso é passivo de excomunhão. Isso é muito sério. É gravíssimo isso, dos piores delitos que uma pessoa pode cometer. Entendeu? Que um sacerdote pode cometer é revelar segredo de confissão. Agora, claro, em geral, a gente vê muitas pessoas falando, o padre fica falando de pecado, né? Assim, fala de maneira genérica, né? Olha, claro que isso aí já é imprudente, porque pode levar as pessoas, porque é evidente que a maior parte dos pecados são coisas comuns, né? Vê uma pessoa confessar comigo aqui que cometeu adultério. Enfim, não é um pecado incomum, é um pecado comum. E a pessoa pode estar pensando que o padre está falando ali o pecado dela, né? Então, isso é imprudente. O padre pode falar daquele tipo de pecado, pode falar daquela coisa, sem ter que dizer que veio alguém, ou que veio a pessoa. Não, enfim. E tem pessoa que é muito cismada também, né? Que o padre não pode falar. O padre vai ter que falar sobre algum pecado. Se ele vai falar a verdade, ele vai ter que dizer sobre pecados, né? E aí, às vezes, a pessoa se identifica com alguma das coisas e pensa já que seria o padre revelando. Não, mas realmente existe essa imprudência, sim. Existem sacerdotes que, mal formados, assim, mal orientados e até meio desequilibrados. Às vezes fica com raiva da pessoa e começa a dar indiretas, assim. Então, infelizmente, existe, né? Então, bom, são coisas que a gente tem que lamentar, mas paciência. A gente não vai também deixar de se confessar ou incentivar as pessoas deixar de incentivar as pessoas a confessar por conta de erros que algum ou outro possa, ou imprudências, né? Eu prefiro usar essa palavra, imprudência que um ou outro possa cometer. Tá bom? Isto. Alguém mais? Eu. Muito bem. Já que não, ninguém mais se manifesta, então vamos Padre, ir de novo. Sim. eu de novo. Se eu Sim. vou falar um negócio que aconteceu, eu estava falando aí, teve uma vez o meu filho foi confessar com o padre, aí ele falou, você pode confessar seus pecados, mas se tiver vergonha dos graves, você pensa no seu pensamento que Deus já te perdoa. Não precisa falar para mim, não, você ficar com vergonha. Só pensa. Não, Aí tá ele errado. deu absolvição. Não, mas ele foi mal orientado, né? Então isso não se pode fazer, não. É errado. Ele deve confessar, ele deve se acusar, né? Deve dizer, porque senão a confissão fica inválida. Só que nesse caso ele foi mal orientado, né? E aí? Enfim. E aí supõe-se que a gente vai sempre pela boa vontade, né? A gente deve sempre ir pelo positivo. E supõe-se que ele diria se o padre não tivesse dado esse tipo de orientação. É o que se supõe, né? Se ele tinha a intenção de esconder desde o começo, aí a confissão foi inválida. Mas é uma coisa que só ele pode dizer. Foi inválida. Eu também falei para ele, foi inválida, tem que pensar de Não, novo. eu vou dizer, pode ser que seja válida, pode ser. E pode ser que seja inválida, vai depender, é uma coisa interna, ele que vai poder dizer. Eu digo assim, talvez ele tinha a disposição de dizer os pecados dele todos, entendeu? Só que o padre foi e deu essa orientação e sentiu a vontade para não dizer então alguma coisa. Agora, se ele tinha a intenção, desde o começo, de não dizer tudo, porque achava alguma coisa meio cabeluda, meio cabulosa, então aí seria inválido. Mas é uma coisa que só ele pode dizer, se ele tinha ou não a intenção de dizer ou não dizer. Tá certo? É isso. Eliane, depois Andréa. Padre, sua bênção, tudo bem? Olá, Deus abençoe. Da Amém. onde? Padre, boa noite. Padre, eu ainda tô doente, eu não vou nem abrir a câmera, me desculpa aqui. Diga de onde tu é, mulher.
De Patos, na Paraíba. Ah, muito bem. Diga aí, de Patos. É, Diga. padre, o sacerdote aqui da minha paróquia, ele diz assim aos idosos, não tão idosos, idosos que ainda frequentam a missa, né? Que consegue ir, que não precisa se confessar, que eles não têm mais pecado. Meu pai é um desses. Aí meu pai achando bom, né? Porque tem 82 anos, mas só Jesus na causa, viu? Aí diz que Isso não existe, ele minha disse filha. que eu Não não existe isso. que eu não preciso me confessar. Eu digo, pois o senhor vai comer na corda do padre da paróquia e o senhor morre em pecado mortal. Quem se ferra é o senhor, viu? Ele só vai acertar as contas depois. Mas o senhor, se for primeiro, já está com 82 anos. Acreditando na conversa do padre. Até que a Mas gente. isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Interessante. Isso não é uma coisa rara, não, viu? Porque isso em muitos lugares, sacerdote comportando dessa forma. Não, você já está de idade, você nem peca mais. Mas quem É, disse que não? Aí é que tem que conversar isso com frequência, porque está mais perto de acertar as contas, né? Então tá mais para lá do que para cá. E tem que estar assim com um cuidado espiritual muito maior ainda. Porque a sim. possibilidade, vamos dizer, humanamente falando, de ele morrer primeiro, é maior, evidente, né? Mas então, tá errado isso aí, não existe isso, né? Então, o ser humano, enquanto respira, pode ter 200 anos. Enquanto ele respira e tem consciência, ele está passível de cometer qualquer falha, né? Inclusive grave. Deve Pois confessar-se é, com padre. certa Agora, frequência. Sim. como proceder com esse sacerdote? Porque eu sou da apostolada da oração. E tem umas velhinhas, as velhinhas, né, que querem que, assim, são bem certinhas na confissão da primeira sexta, querem ir se confessar. E uma vez eu vi uma velhinha com muito sufoco, conseguiu subir os degraus da igreja para se confessar com o padre e esse mesmo sacerdote. Disse que ela não precisava se confessar, que ela não tinha mais pecado. Ela voltou numa Quem tristeza sabe se tem tão pecado ou grande. não é a pessoa, não é o padre? Que loucura que é essa? Tem que orientar. Na verdade, o que a gente pode fazer é dar uma catequese para essas pessoas, né? Diz, olha, igual você falou para o seu pai, você tem que falar para mim, para essas velhinhas. Diz, olha, é o seguinte, as ovelhas, né? As ovelhas têm que escutar isso aí. Então, dizer, olha, essa orientação, a gente tem que ter muito apreço pelos sacerdotes, a gente tem que amar nosso padre, rezar por ele, mas essa orientação está errada. Todos nós temos pecados. A própria Bíblia diz, se a gente disser que não tem pecado, a gente está mentindo, né? Então, a gente precisa se confessar sim. Por que a Nossa Senhora disse? Ela disse, lá, quando apareceu em Fátima, confessar uma vez no mês, menos os idosos, quem tem mais de 60 não precisa? Não existe isso, entendeu? Está no direito canônico isso? Claro que não, porque é ser humano. Ser humano, tem falha, né? Tem que se confessar com frequência. Não existe isso. Não existe a mínima, assim, nem remota orientação para esse tipo de comportamento. Isso Mas, é de uma irresponsabilidade muito grande. Tem como que é que a gente dar uma fala para o orientação. sacerdote? Como é que a Tem gente que fala dizer para o para ele, com muita sacerdote? sinceridade, reverência, mas assim, com respeito, mas com seriedade, dizer, olha, padre, não existe isso, sabe? As pessoas, olha, meu pai é idoso, eu vejo, assim, as falhas, pode ter muita coisa grave, não sei, né? Se tiver alguma coisa grave, você pode dizer, porque esse tempo atrás, uma senhora me dizia, por exemplo, né, do pai dela que estava, né, olhando ali, desculpe a expressão, mas bundas e peitos, né? Tava lá olhando lá as mulheres lá sem roupa lá nos TikTok da vida, nessas coisas. Quer dizer, e é velhinho, né? Quer dizer, então quer dizer, e pensa, talvez você nunca presenciou, mas quem é que sabe se tem pensamento, se tem desejos, né? Se tem palavras, se tem coisas, julgamentos em relação ao outro, a língua, enfim, deixar de A cumprir avareza obrigações. que é muito, muito difícil, né? Assim, com tão idoso e assim, o pecado da avareza é muito grande, viu, padre? Assim, Pois é. e isso é o que a gente mais da impaciência também e da avareza. E aí eu falo muito isso para ele, eu moro com ele, viu? Eu falo Não, tem que muito dizer isso para os para ele. sacerdotes, olha, o que você está falando? Assim, a gente que convive com idoso sabe, assim, tem falhas, sim, graves ou não, tem alguns que talvez possa ser, eu não sei, isso aí vai da consciência, né? A gente pode dizer de coisa objetiva, que a gente presencia, né? Então, Isso. olha, você não pode falar isso, porque a confissão ajuda as pessoas a se converter. Na confissão, a pessoa vai dizer, olha, eu fui apegado, né? Então, eu fui impaciente. Falei, quando a impaciência se manifesta de muitas formas, né? Às vezes com palavras grosseiras, né? Às vezes assim com gestos também grosseiros, né? Enfim, de muitas maneiras. Tem que confessar, a confissão ajuda, é uma forma ajuda na nossa conversão. Então, tem que falar para o padre que ele está errado, é isso.
e que, assim, ele não pode dizer isso. Não corre o risco de pessoas assim morrer em situação de pecado. Isso que você já tinha falado. E dessas pessoas se condenarem. Agora, se de tudo ele não tiver a humildade de acolher, que talvez não tenha, tem que dizer para esses velhinhos, as ovelhas e os ovelhos, né, de se confessar em outro canto, entendeu? Não pode ficar sem, né, a graça de Deus. E não pode comungar cheio de pecado também. A gente fica tão constrangido que eu já levei ele para confessar na outra paróquia. Aqui eu e meus irmãos, a gente só confessa na outra paróquia porque a gente fica rodando. A gente tá nessa fase, né? Rodando a missa melhor, melhor não. Com menos. Mais piedosa, mais corretamente celebrada. A gente, por causa da catequese do senhor, já lhe disse, a gente já levou cada chicotada na pandemia, quando a gente comungava com o corporal. O bispo era doido para pegar a gente, de véu e com o corporal na mão, que o senhor deu essa orientação. Menina, ele assim, teve um dia que ele deu a comunhão nas carreiras para chegar até mim. Quando ele chegou, eu comunguei com o padre que vinha bem devagarzinho. Mas graças a Deus, o padre me alcançou, mas o bispo vinha assim, sabe? Tentando fazer o rolê assim na igreja para chegar até mim, para mandar me levantar. Eu queria que esses bispos, esses sacerdotes tivessem esse afã de corrigir o que está errado, né? Cheio de maçom, de macumbeiro, de amancebado, de gente mal vestida dentro da igreja, né? E por que eles não têm esse zelo para corrigir essas coisas, né? Quer pegar quem está comungando, né? Quem está de véu, quem está com a roupa comprida, para poder chamar de fariseu, para poder falar que é diferentona, isso aqui. Pronto. Isso é patético. Meu irmão disse que essa semana acho que foi para Pentecostes, ele foi se confessar com o bispo. Aí só tinha o bispo, no dia de Pentecostes, na catedral, ele foi se confessar. Aí ele contou, achei muito bom assim da parte dele, e corajoso, ele contou ao bispo que uma vez o bispo fez uma catequese todinha para ele, pra gente que usa véu, as criancinhas tudo pequenininho, um monte de filho, tudo de modéstia. E ele, assim, chamou muito de fariseu, disse que era só de aparência, julgou tanto o coração da gente, julgou tanto o coração do meu irmão. Aí meu irmão disse a ele que saiu com muita raiva na missa, que ele fez meu irmão pecar, e ele, graças a Deus, eu creio que já são as bênçãos do Papa Leão. Ele disse só assim, reze por mim. Ele não era assim, padre, ele não tinha essa conduta, ele só disse assim, reze por mim. Chega assim, meu irmão disse que o coração dele se alegrou. E outro Papa, o Papa Francisco, ele tinha talvez descido o chicote no meu irmão. Bom, graças a Deus já mudamos de fase, esperamos melhorar. Amém. Sim, obrigada, padre. Amém, que Deus abençoe. Ajuda as velhinhas aí, viu? Tá certo, obrigada. Eliane. Não, a Eliane falou agora, né? Agora é André, né? É isso? Isso. Boa noite, meu nome é Andréia, sou de Minas Gerais. Eu queria aproveitar uma dúvida a respeito, foi a Eliane falou ali, para fazer a devoção das 9 primeiras sexta-feiras, toda vez que vai comungar em desagravo ao coração de Jesus, tem que confessar para comungar, para fazer a devoção, ou não? Para a devoção nossa. Sim, é parte constitutiva dessa devoção, das 9 primeiras sexta-feiras, a confissão sacramental. Confissão sacramental, quer dizer, com o sacerdote, tá bom? Pode ser uma semana antes, e se concede, quando não conseguir de jeito nenhum, pode até ser uma semana depois, que é para quem já está na graça, né? Mas o correto o ideal é uma semana antes, né? Dentro daquela semana. Entendeu? Pois é. Aí, quando você está fazendo a devoção das 5 primeiros sábados e das 9 primeiras sexta-feira, aí a mesma confissão que você... Sim, a mesma confissão. Vale as duas devoções. Vale. Mesma confissão. Vale também para ganhar todas as indulgências plenárias daquela semana também. Tá, tranquilo. Tá bom? Tá, agora eu tenho outra dúvida aqui, porque eu estava fazendo essa devoção das 5 primeiros sábados, então... o padre, a gente vai lá no sábado à tarde, enquanto a gente está rezando o texto em desagravo, o padre vai atendendo a confissão. Aí eu era a última a ser atendida. Eu cheguei lá e já tinha saído até do confessionário. Lá tem confessionário nesse lugar que eu vou. Aí ele tinha saído,
Aí ele me atendeu no banco mesmo. Ele falou assim, já sei. É isso, isso e isso. Não vou nem falar. Isso aí não valeu, né? Aí eu falei com ele assim. Aí eu falei, não, peraí, padre. Aí falei outra coisa. Mas aí os que ele falou é isso, só balancei a cabeça. Não vale, eu que tenho que falar, né? A pessoa tem Não que falar. vale, não, vale sim. Eu até expliquei para vocês. O padre ele pode perguntar também, né? Tem pessoas que foi conversar comigo e só falava sim e não, né? Fez isso, isso, isso. Uhum. Sim, Pode? não, Então, pode balançar a pode, cabeça? Eu falei, sim, pode sim. pensei assim, a Sim, minha confissão não sim. valeu. Especialmente doente. Imagina quantas vezes que eu vou atender doentes, a pessoa não conseguia falar. Aí você perguntava, fez assim, assim, assim? Sim ou não, etc. Então, pode, desde que Mas meu você... caso não é porque eu não consegui falar, é que o padre estava com pressa. Não, mas seja o que for, é evidente que ele não deveria fazer dessa forma, não é por causa disso, né? Se ele perguntasse, deveria ser para poder dar a intenção de te ajudar. Ele, no caso, estava com pressa, mas se aquilo que falou, se tinha matéria, igual eu estava explicando, se tinha pecados reais, né? E ele perguntou, você disse sim, e ainda mais você disse mais alguma coisa, enfim, se você não foi sincera e queria realmente o perdão de Deus e tinha um propósito, claro, foi válido, pode ficar tranquilo. Pois é, mas aí Então, acaba esquecendo que o padre está com pressa, a gente acaba esquecendo. Vou mas passar a aí no caso, escrever, porque a gente acaba nesse caso, esquecendo algum pecado. é bom escrever assim, né? Mas nesse caso aí não invalidou, entendeu? Por isso que eu ia dizer, quando você vai fazer o exame de consciência, especialmente quando tem mais tempo que não confessa, então é bom que faça escrito, né? A não ser que a pessoa tenha boa memória e confesse com certa... Quando eu falo frequência, eu quero dizer assim, ó, toda semana ou de 15 em 15 dias, tá? Isso que eu quero dizer com mais frequência, né? Então, Eu confesso uma vez por mês para fazer a devoção, mas aí, mesmo assim, uma vez por mês, você esquece alguma coisinha, fica para trás, você não lembra tudo. uma vez por mês é pouco, na verdade, né? Mas é o mínimo, né? O Porque mínimo aqui, razoável uma vez por mês. lá nesse lugar, que eu vou lá, porque na minha paróquia não tem essa devoção dos 5 primeiros sábados. O padre não faz, ele não acredita, ele não dá valor para essa devoção dos 5 primeiros sábados. Então eu vou em outra paróquia, longe, para poder fazer a devoção do primeiro sábado. Aí, inclusive, quando eu tentava fazer a confissão aqui, para fazer a devoção, às vezes eu marcava a confissão com ele atendia só durante a semana e no sábado de manhã. Aí eu marcava, ele desmarcava em cima da hora, eu perdi a confissão, aí eu perdi a devoção por causa disso, porque eu não tinha confessado. Aí eu fui fazendo essa outra paróquia que é longe, mas que pelo menos eu vou lá e ele confessa na hora, no sábado mesmo, entendeu? Esse padre. Tá certo. Bom, tem a certeza que vai ser atendida, né? Isso é ótimo. Mas aí, então valeu, né? Então tá, eu falei, achei que não tinha valido, porque eu falei assim, gente... Não, vale, pô. Quanto à validade, não tem problema, não. Tá bom? Aí a dificuldade aqui para me confessar na minha paróquia é essa, porque agora ele está atendendo só durante semanas, e de, tipo, 2h30 às 5h30. Eu largo o serviço 5 horas, eu trabalho longe, quando chegar já acabou o horário de confissão, não tem horário, ele não atende mais no sábado, quer dizer, ele não dá muita opção pra gente, entendeu? Você pode também incomodá-lo antes ou depois das missas, dizer, olha, padre, eu trabalho durante a semana, o senhor pode me atender. Pode insistir, os fiéis têm o direito, né, de ter acesso aos sacramentos, especialmente quando há necessidade, como é o caso da confissão, a reconciliação, né? Podem fazer isso. Incomodem os sacerdotes, né? Enfim. Mas eu preferi confessar nessa outra paróquia, porque ele não tem uma disponibilidade, não. Eu já falei, assim, quando ele chega antes da missa, ele fica lá na frente, esperando, cumprimentando o pessoal, ele não vai atender. E depois da missa, ele vai embora, não adianta, não. Aí Bom, então, paciência. Então Deus já te encaminhou uma solução, então procure dar valor a ela. Ok. É isto. Pessoal, já estamos na hora, avançamos um pouquinho. Pedir a vocês que, portanto, podem divulgar se quiser, partilhar com outras pessoas as explicações a respeito do pecado, da confissão, é útil, tá bom? E vocês, na próxima confissão, lembrando-se daquilo que já escutaram, talvez já tenham essa prática, mas quem talvez não tinha todos esses cuidados, procurem fazer uma melhor preparação para que a sua confissão seja ainda mais frutuosa. E nunca, se não estão arrependidos, não têm propósito, ou não estão dispostos a dizer tudo, então é melhor nem se confessar. E quando forem se confessar, então, arrependimento, sinceridade e propósito. E fazendo aqueles 5 passos, portanto, para poder a sua confissão ser mais frutuosa e você alcançar mais graças para a sua conversão nesse sacramento maravilhoso, onde Deus derrama o amor e a misericórdia dele
em nossos corações. E, através das palavras do sacerdote, nos reconcilia com ele, quando nós, pelos nossos pecados, nos separamos, tá bom? Então, se Deus quiser, próxima sexta-feira, nós vamos ver o que o direito canônico fala, tá bom? E vamos dar uma olhada aí para vocês terem uma ideia mais clara a respeito do que toca também das leis canônicas a respeito da confissão. Já falamos algumas hoje, a gente vai repetir e vai aprofundar um pouco a respeito, tá bom? Não se esqueçam, quem puder, ainda não fez a nossa contribuição mensal, ajude, que tá precisando, tá bom? Quem tiver condições, ajude. E, se Deus quiser, na próxima semana eu já vou lançar aí, ó, notícia para a Elisângela, para todos os outros que estavam esperando. Semana que vem já vamos lançar aí o release, né, o convite para o curso sobre a maçonaria, tá bom? Que vai ser no mês de julho, se Deus quiser. Não, mas não vamos fazer pelo Hotmart. De qualquer forma, não tem problema não. Vamos fazer pelo Hotmart e quem participar já vai considerar como pago as suas mensalidades aqui a sua mensalidade aqui do curso aqui, tá bom? Porque não é todo mundo que quer participar e fica, enfim, a gente vai fazer assim porque aí quem tem interesse vai atrás e vai ser, eu penso que vai ser mais produtivo ainda. Ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até próxima sexta-feira. Domingo. Aqui eu fiz uma live domingo passado. O assunto é muito delicado, assim, polêmico, né? Mas eu gostaria que vocês assistissem, quem não assistiu, tá bem? Eu falei sobre essa questão aí da tradição, missa nova, missa tridentina, que tem muita confusão na cabeça de quem quer ser católico de verdade a esse respeito. E tem coisas sérias acontecendo, né? E pessoas boas, mal orientadas, e enfim. Eu falei e orientei pelo menos aqueles que Deus colocou no meu caminho, e vocês e outros, para poder dizer o que a igreja fala a esse respeito, né? Para vocês também não ficarem com toda boa intenção, mal orientados ou entrarem em uma determinada ideologia que acaba, na prática, afastando vocês de Deus e da igreja, tá bom? Então, assistam, porque penso que pode ser bem produtivo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Domingo tem lives novamente e sexta-feira que vem, se Deus quiser, temos a última aula desse curso sobre confissão sacramental. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom.